Meus amigos, hoje eu vou mostrar para vocês aqui como é que funciona uma chave cheia de triângulo e para que ela serve, né? E o fechamento, geralmente, do motor, como ela funciona, porque muita pessoa pensa que é um enigma, é uma coisa difícil, mas não é. É uma coisa bem simples. Depois que você entende, se torna uma coisa bem simples, né? Então eu vou mostrar, ó. Chave cheia de triângulo, estrela triângulo, ela é usada por causa desse pico de corrente aqui, ó. Ó o pico de corrente. Esse pico de corrente aqui, ele tem esse motor aqui, ó. Ele é 7,3 vezes essa corrente nominal aqui, perdão, a corrente nominal, que chegou a 21 amperes e 100 miliamperes. Tá vendo? Então esse pico de corrente ele se torna muito alto no caso da partida direta, né? Então pegar o motor e dar uma partida direta, ele na hora da inércia dele, na hora dele movimentar o eixo do motor, aí ele bota muita força, aí sobe a corrente e chama corrente de pico. Então essa corrente desse aqui, ó, foi para 21 amperes e 100. No caso a corrente nominal dele é 2 amperes e 890 miliamperes. Entendeu? Então é essa função da estrela triângulo para diminuir esse pico de corrente. No caso do pico de corrente é alto, a estrela triângulo ela vai diminuir. Primeiro entra em estrela, fechamento estrela, que na verdade é onde está a diminuição do pico de corrente, e depois entra triângulo. Então, ramo é o que interessa aqui, ó. Pronto, olha. A estrela triângulo ela funciona assim. Eu tenho uma tensão de 380 na rede, uma tensão de 380 e tem um fechamento para 660. Então eu uso essa estrela triângulo nesse caso, por exemplo, eu uso estrela, porque eu vou entrar com uma tensão de 660 no enrolamento de, perdão, eu vou entrar com uma tensão de 380 num fechamento de 660. Aí o que vai acontecer que essa tensão ela vai entrar nessas bobinas aqui e ela vai ser diminuída, porque aqui esse sistema estrela está tipo em série, ó. Tá vendo? O 2 com 1, o S com R, tá ligado, ó. Tipo série, tá vendo? O R com T, que é R com T, está ligado em série também. T com S também está ligado em série. Então aqui no meio aqui se torna que nem um divisor de tensão, tá vendo? Divisor de tensão. Então o que acontece o quê? Quando eu aplico essa tensão 380 aqui, tensão de linha, de S para T, aqui no meio eu tenho uma tensão menor, porque se tornou tipo um divisor de tensão. O que é um divisor de tensão? Um divisor de tensão é a mesma coisa que você pegar uma laranja e cortar ela no meio e dividir em duas partes. Então aqui está dividindo em duas partes. Ó. A tensão aqui foi dividida em duas. Ó. Tá vendo? Dividir em duas partes ela. Então se eu pegar essa laranja e dividir em duas partes, eu vou ter duas partes. Se eu pegar uma laranja e dividir em duas partes, eu vou ter duas partes. E essa tensão, aqui no caso aqui, eu estou dividindo ela em duas partes. Então, aqui essas duas partes aqui, no caso, não vai ser mais 380. Ó. Vai ser 220. Mas como é que eu sei 220? Se eu dividir em duas partes, não dá 220, mas aí nós dividimos pela raiz de 3. A raiz de 3 é 1,73. Eu divido por 1,73, 380. Aí acha essa tensão aqui, ó. Acha essa tensão de fase, ó. A tensão de linha 380 na estrela. A tensão de linha 380 e a tensão de fase, que é pegado de R para o meio, ou de S para o meio, ou de T para o meio. Qualquer canto que eu pegar aqui vai dar essa tensão aqui. Se o motor tiver balanceado e potencializado, essa tensão vai ser essa mesma aqui. Essa mesma tensão. Se o motor tiver perfeito, tiver com bobina alterada, essa tensão vai ser essa daqui, ó. Então, isso aqui é a tensão de linha
380, eu aplico a tensão de linha, tanto faço aplicar aqui, como aqui, vai sair uma tensão de fase de 220 volts. Aí esse motor ele vai começar a funcionar com menos velocidade. É a mesma coisa se eu pegar uma lâmpada e ligar ela, uma lâmpada 220, ligar ela em 127, ela vai acender com menos claridade. Pois do mesmo jeito é o motor, eu vou mandar essa tensão 380, ela vai se dividir aqui e o motor vai começar rodando com menos velocidade até atingir a inércia. Quando ele atingir a inércia, a velocidade dele, aí muda para triângulo. Esse triângulo aqui ele já atingiu a velocidade e vai mudar para o triângulo. Está aqui, porque o triângulo, a tensão de linha é a mesma de fase, porque as bobinas estão ligadas em paralelo. Aqui no caso dentro do motor, não é só uma bobina só. Nós aqui, geralmente a pessoa mostra como uma bobina só, mas aqui são várias bobinas assim, ó. Cada canto do motor, uma bobina dessa vai, que é para poder ficar puxando. Um puxa para um canto, outro puxa para outro puxa para outro canto, que é para poder movimentar o motor. Então essas bobinas aqui, elas estão, não é uma bobina só, são várias bobinas, tanto de um lado como do outro. Aqui são várias bobinas, vários grupos de bobina que vão ficar puxando para um canto e para outro. Então esse aqui é o funcionamento do sistema estrela. Então é um sistema bem simples, não é complicado. Então você pode observar aqui, ó, está ligado tipo em série. É por isso que a tensão de linha é uma e a tensão de fase é outra. Aí esse pico de corrente aqui, na hora da partida, ele vai diminuir. Vai diminuir. Como está ligado em 660, esse pico de corrente aqui ele vai chegar a 30%. 30% da corrente de pico, dessa corrente aqui, ó. Vai chegar a 30% dessa corrente aqui. Então vai chegar mais ou menos aqui assim, ó. Tá vendo? Um pouco 30% é aqui. Tá vendo? Um pouco 30% chega nesse canto aqui, mais ou menos. Aqui assim. 30%. Né? Vai chegar aqui. Agora, se eu pegasse e aplicasse essa tensão de 380 aqui, e a bobina fosse para 380, ia funcionar também, funcionava uma estrela, mas essa corrente aqui ia ser mais alta, então muitos optam por ligar a 660 por causa desse pico de corrente. Então se ligar, por exemplo, 380 aqui, 380 aqui, né, e essa bobina aqui ela for para 380, aí já não vai funcionar, vai funcionar com a rotação total. Agora, se eu aplicar 380, uma bobina for que nessa daqui, e eu fechar, fazer um sistema estrela, ela vai funcionar também, só que a corrente vai ser mais alta. Vai ser mais alta, porque eu estou fazendo um fechamento estrela. Vai funcionar. Se eu pegar essas bobinas que tá para 380 aqui, com ela eu fazer um fechamento estrela, vai funcionar, só que o pico de corrente vai ser mais alto, e não é isso que eu quero que o pico de corrente seja o mais baixo possível. Então eu usei um motor que funciona em 380, em 660. Se ele fosse em 220, 380, 660, não prestaria, beleza? Então é isso que eu queria passar para vocês. O sistema estrela, ele é desse jeito, ele serve para isso, beleza? Então vocês ficam com Deus, se inscreva no meu canal. Meu canal é Cidade Horário Sem Fronteira. E o próximo vídeo eu vou postar para vocês como é que se liga a estrela triângulo. No caso, com um sistema desse aqui. Estrela triângulo, porque é um sistema que vai proteger a rede da concessionária e proteger os equipamentos que a pessoa tem no seu estabelecimento, por exemplo, na sua fábrica, onde for. Então, e a concessionária ela não permite que eu ligue um motor partida direta, um motor grande, por causa do pico de corrente que vai danificar o equipamento da vizinhança, e eu posso ser multado por causa disso. Então se inscreva no meu canal, dê o like e ative o sininho. Quando eu tiver outros vídeos eu posto. Quando eu postar outros vídeos, vocês são notificados.
Tá? Obrigado, tchau.